Irmãos, eu vou falar de uma passagem que eu acredito que a maioria aqui conhece, que é uma passagem onde ela foi apresentada para Moisés ali, que Moisés levaria o povo, conduziria o povo à terra prometida, e nesse percurso eles encontrariam com uma cidade chamada Jericó. Eu vou falar justamente dessa passagem aonde o Josué ele envia 2 espias para espionar aquela região, e ali ele é acolhido por uma mulher chamada Raabe. E para trazer assim um entendimento, a gente tem que lembrar lá de Moisés. Porque a passagem, ela vem falar que quando a Raabe ela encontra com esses espias, ela profere ali para aqueles espias de que nós temos ouvido o que o Senhor Deus tem feito no meio de vocês e o que o Senhor Deus tem feito no meio deste povo. Moisés, ele conduziu o povo ali pelo deserto até a terra prometida. Tá certo, Moisés ele não entrou na terra prometida, mas coube a Josué concluir com esse plano, com esse propósito. E Josué, ele assume esse papel, ele assume essa responsabilidade, né? Porque nós entendemos que nosso Deus ele é geracional. Então, Josué ele assume esse bastão passado por Moisés. E quando ele assume esse bastão passado por Moisés, e ele ouve do próprio Senhor ali, irmãos, não está querendo abrir mesmo não. Eu vou fazer o inverso, só um minutinho. E ele ouve ali do próprio Senhor uma ordem, né? Pedindo para que ele entrasse dentro de Jericó, ali ele guerreasse contra aquele povo, pegasse todo o seu tesouro e levasse para casa do tesouro dele, porque ali era uma passagem a qual eles teriam que passar para a terra prometida. Então, quando ele escuta de Deus que ele precisa enviar 2 espias para espionar aquela região, para ver como é que aquela região, e a gente vai ver que ele não foi só nesse período que ele envia 2 espias para espionar. Houve também esse processo passado por ele. Ele também foi enviado, junto com Caleb, para espiar uma terra. Então, ele usa da mesma estratégia, e com a mesma estratégia que ele recebe ali, ele vai e executa essa estratégia. De enviar 2 espias para espionar aquela região. E quando eles chegam ali para espionar aquela região, eles são acolhidos por uma mulher chamada Raabe. Dentro de Jericó, porque Jericó era uma cidade ali, era uma cidade bem fortificada, era uma cidade que era considerada uma cidade intransponível, uma cidade que era impossível de se acessar se não tivesse uma permissão. Se você não tivesse uma permissão daquele governo ali, da pessoa que tomava conta do acesso, vamos dizer assim, não tivesse essa autoridade, essa liberdade, você não podia acessar dentro de Jericó, porque era muito difícil, era considerado um local quase que impossível de acessar. Só que nós cremos e nós confiamos num Deus que ele transcende o impossível. Não existe nada impossível para o nosso Deus. E quando esses 2 espias chegam dentro ali, eles chegam dentro de ali, que essa mulher, ela atrai esses 2 espias para ela, eles... O slide me ajudou bastante aqui. Quando ela atrai esses 2 espias, ela já pega esses 2 espias e pede os espias para se esconder. Por quê? Porque o rei chega ao ouvido daquele rei ali, da pessoa que tomava conta dentro de Jericó. Quando chega ao ouvido dele,
chega ao ouvido bem assim. Tem ouvido que tem 2 espias de Israel que na terra para ver como que a gente organiza, como que a gente faz, como é que a gente como é que é o nosso exército, se é muito grande, se é muito pequeno. E isso é a função de um espia, espionar todo o território para quê? Para depois, quando ele voltar para trazer o relatório, ele traz o relatório detalhado, mostrando o relatório detalhado ali para quem o pediu para ele ir. E assim, esse comandante, ele elabora um plano para que possa conquistar aquela terra. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Quando eles chegam para espionar, eles automaticamente eles são perseguidos. Eles são procurados por aquele povo ali. E o que Raabe, ela recebe uma oportunidade. Raabe, ela tem uma oportunidade de sair do mundo em que ela vivia. Raabe, ela vivia num contexto de prostituição. A casa dela era uma casa de prostituição, então nós sabemos que nos nossos dias e tal, é uma casa que não é bem vista pela sociedade, é uma casa onde não existe um padrão ali, né? Um padrão de família, não existe um padrão de família. Só que a atitude da Raabe, ela me deixa impressionado. Ela me deixa impressionado ao tal ponto dela ouvir que tinha 2 espias e esses espias eram... E ela deixa que uma sementinha plante no coração dela e ela atrai esses espias para ela e ela ouve e chega para os espias e fala: nós bem sabemos que vocês vieram espionar a terra porque o Senhor Deus já te entregou Deus já entregou Jericó para o povo de Israel. Então essa frase que ela usa me deixa um pouco intrigado, porque num contexto onde um padrão específico estabelecido pela sociedade, que era uma casa de prostituição, ela recebe ali um Cristo. E ela não consegue resistir a essa atração. E ela agarra aquela oportunidade de uma forma, amados, tão linda, a qual a gente vê oportunidades do nosso lado o tempo todo e a gente deixa passar. Oportunidades que eu vivi há muito tempo. Eu estava lembrando, estudando essa mensagem, eu estava lembrando que eu vivi por 5 anos praticamente numa casa paralisado, fazendo as coisas de Deus, mas paralisado, sem cumprir o meu propósito, sem cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para mim, porque para mim estava confortável, porque para minha casa estava confortável ficar naquele local. E as oportunidades passando, e pessoas fluindo, e pessoas tendo acesso a Deus de forma a qual a minha casa não estava tendo acesso, porque eu negligenciava esse acesso. Só que houve um tempo que eu tive a oportunidade de ouvir a voz. E dentro de 1 ano, eu vivi experiências com Deus que eu não vivi a minha vida toda no Evangelho. E Raabe viu essa oportunidade nas mãos dela e ela agarrou ali de forma tão veemente, porque ela esconde os espias bem escondido, porque quando eles vieram procurar os espias, a Bíblia fala que eles foram diretamente na casa da Raabe. Cadê os 2 espias? Aí Raabe, dando uma de desentendida, ela fala: então, passou 2 homens por aqui, eu não sabia de que povo era. Eles realmente passaram, só que eles simplesmente só passaram e foram para o lado de lá. Se vocês correrem, vocês conseguem alcançar eles. Está no texto. Quando ela despista esses espias, ela chega para este povo, esses 2 espias, e traz uma palavra.
esse slide me ajudou muito. Calma aí, irmãos. Agora jurem-me. Josué 2, no verso 12. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor. Assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha casa. Olha, uma mulher que era desprezada por uma sociedade, que não tinha princípios e que não tinha valores, porque a sociedade, de certa forma, o rejeitava e era vista como uma casa de prostituição. Olha os valores familiares que eu consegui encontrar dentro dela. Ela se preocupa em salvar a sua família. E quando ela chega e ela fala: vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida, a vida de meu pai, a vida de minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs, e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia da sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos a nossa promessa e traremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela e com uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa. E disse ela: escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à procura tiverem voltado, vocês poderão seguir o seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só entraremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir as nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela, por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os parentes, devem estar dentro da casa. Se saírem para a rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas, se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. Até aqui. Como que uma casa onde no nosso entendimento que não tinha valores, eu consigo ver valores em uma pessoa que ela se preocupou em salvar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs e os parentes deles. Os parentes, ele está falando de todos. E assim, trazendo por um entendimento, eu fico pensando, cara, ela teve a oportunidade e ela agarrou. E ela não quis. E ela não foi egoísta. Ela botou todo mundo da sua casa dentro deste local, dentro dessa casa. E o principal aqui é o que esses espias ele traz de orientação. Ele pede a elas para que eles pendurem uma corda vermelha. Uma corda vermelha. Ali. Na janela, por onde ela os ajudou a sair. Aqui eles estão falando de Cristo. Aqui eles estão falando e traz uma lembrança para mim de quando Deus ele mandou ali os mandamentos, quando Moisés ele queria libertar o povo do Egito, e Deus ele pede que quando fizesse o sacrifício, que ele passasse
um sangue do Cordeiro, simbolizando ali o sangue de Cristo, para que aquela casa não encontrasse pela morte, mas sim ela tivesse vida de todas as situações. E se ela não cumprisse à risca todas as ordens, a casa dela iria cair, a casa dela iria ser destruída. E ela vai com todo o detalhe e ela cumpre à risca tudo aquilo que eles a orienta. E quando os espias eles voltam para Jerusalém, para Israel, para o povo de Israel, e eles entregam para Josué ali o que ele passou, o que ele viu, e entrega todo o plano ali para Josué, que Josué ele recebe a orientação de Deus de fazer de tal forma que, eu não sei se todos os irmãos conhecem a história, foi pedido para que eles marchassem, dessem 7 voltas, cantando e glorificando e gritando e bravando. E na 7ª volta, o muro de Jericó caiu. Mas uma coisa não caiu. Uma coisa não foi destruída, porque ela seguiu à risca tudo que foi orientado pelos espias. E todos os parentes dela, a Bíblia fala que nenhum se perdeu, todos estavam dentro da casa. Ela conseguiu levar todos para dentro de sua casa. É tão difícil trazer os nossos pais para perto de Cristo, né? Mas Deus usou uma prostituta, onde ninguém via esperança, onde ninguém dava credibilidade. Mas a família dela viu algo diferente nela, a partir do momento que ela encontrou os espias. Eu acho que as atitudes dela de ter ouvido os espias e ter começado a ouvir as instruções dos espias, isso chamou a atenção dos familiares. Porque isso fala para mim de mudança de vida. Porque ela já não aceitava mais viver aquela vida, ela queria uma nova oportunidade. E foi dado para ela, através de Deus ali, uma oportunidade, e ela agarrou essa oportunidade. E quando ela agarra essa oportunidade, ela carrega toda a família. Eu acredito com seu testemunho de vida. Porque ela muda, ela começa a ouvir as instruções e ela bota em prática as instruções, e quando o muro cai, a casa dela permanece intacta. A casa dela não sofre nenhum dano. Aí eu já ouvi várias teorias de que o muro caiu em pedras, em ruína. Eu já ouvi várias teorias de que a terra abriu, o chão abriu e engoliu as muralhas. Irmãos, para mim, eu não estava lá, para mim não faz diferença. Eu sei que o muro caiu e a casa dela permaneceu de pé e a família dela permaneceu de pé por conta de uma atitude de uma pessoa. Por conta da garra dela em agarrar com fé aquela esperança, aquela oportunidade que ela teve. Agora, olhando para a minha vida, Deus não vê classe, Deus não vê quem tem riqueza, Deus não vê quem tem o melhor carro, Deus não vê quem vem para a igreja a pé, Deus não vê quem vem para a igreja de ônibus, Deus não vê quem vem para a igreja de carro, quem mora do lado da igreja, Deus não vê isso. Deus ele está em busca de corações que estejam disponíveis e acessíveis, para que quando uma semente dele, quando uma sementinha do amor dele chegue, a nossa terra, o nosso coração esteja preparado para que essa semente venha germinar e ela venha brotar e ela venha trazer frutos, porque o que essa mulher colheu foi frutos. Só que o que eu acho mais interessante ainda é que uma prostituta ela não queria morrer. A Raabe ela não queria morrer. Então ela fez tudo isso para que ela fosse salva. Só que o amor de Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos surpreende. Ele nos surpreende, ele nos leva muito além daquilo que nós pedimos, muito além daquilo que nós pensamos. Por quê? Porque além dela ter tido a salvação, além dela ter tido a família toda do lado dela, Deus deu para ela uma nova vida. Porque ela foi acolhida entre os israelitas. E ela foi levada junto com o povo de Israel, porque a Bíblia fala que ela está no meio deles até hoje.
claro, até o período que foi escrito ali, já encontrou com a morte. Mas assim, a Bíblia fala que ela começou a habitar no meio deste povo. E ela já não era mais a prostituta Raabe. Ela era a Raabe, a mulher que ouviu a voz de Deus. Aceitou a voz de Deus e botou em prática, tomando um posicionamento. Ela aceitou aquilo que foi atraído para ela e ela se posicionou. E essa mudança, eu vejo dentro da minha casa. Embora eu ainda não consiga, nós não conseguimos ainda atrair todas as nossas famílias para a nossa casa, mas eu vejo que nós estamos sendo vistos. Entende? Porque eu consigo ver os frutos nos nossos filhos. Eu consigo ver respeito entre a minha sogra e a minha esposa. Por quê? Porque nós aceitamos e resolvemos nos posicionar. Resolvemos nos posicionar, e isso daí que eu quero ter, é esse ponto que eu quero trazer para nós, irmãos. Qual é o Jericó que está na sua vida? Qual é o ponto que te afasta da presença de Deus? Qual é a sua posição em relação a Ele, quando Ele te apresenta a oportunidade de você agarrá-lo a Ele? Qual é essa posição? O que você vai fazer quando Ele se apresentar para você? Qual vai ser a sua atitude? A sua atitude vai continuar do mesmo jeito? Eu vou continuar vindo para a igreja, sentando no banco, ouvindo a palavra, e amém, glória a Deus, vou vir aqui, vou limpar. Irmãos, limpar a igreja é o de menos. A gente faz por amor, glória a Deus, mas limpar a igreja é o de menos. Isso aqui é só um templo. O mais importante é o que nós carregamos daqui para fora. Porque eu vejo que muita gente carrega o culto de domingo, o culto como uma final de campeonato. Mas a final de campeonato é quando a gente sai da igreja para fora. Aqui nós estamos em treinamento, aqui nós estamos fortalecendo um com os outros. Aqui nós estamos pegando experiência um com os outros para que lá fora nós consigamos derrubar os nossos gigantes. Lá fora nós consigamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, que possamos alcançar e atrair pessoas que não conhecem a Cristo através de nossas atitudes. Através de um posicionamento que não se vende, um posicionamento que não se compra, um posicionamento que não tem outro a não ser aceitar a boa e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Quais são os seus medos que te impedem de se aproximar de Deus? Porque ela não teve medo dos espias. Ela não teve medo do que podia causar na vida dela ter acolhido os espias. Porque quando aqueles dois foram procurar os espias estavam dentro da casa dela, escondido. E se essas pessoas que foram procurar os espias encontram esses espias dentro da casa dela? Ela não teve medo, ela não temeu a própria vida. Porque ela sabia que ela estava encontrando a vida através daqueles espias. Que aqueles espias estavam apresentando para ela a única oportunidade que ela tinha de mudar de vida. A única oportunidade que ela via, às vezes, esperança de ter um marido, de ter um filho, de ter uma vida a qual ela não precisava ser conhecida como a prostituta. Não. O que Deus apresentou para essa mulher foi muito além do que ela pediu. O que Deus apresentou para essa mulher foi uma oportunidade de fazer parte até dentro da genealogia de Cristo. Uma mulher que não era do povo hebreu, não era do povo judeu, que não era israelita. Ela era estrangeira de Jericó, que tomou um posicionamento
ela entrou na genealogia de Cristo. E não só entrou na genealogia de Cristo, que lá em Hebreus 11, 31, está escrito assim: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer. Se aqui está falando que os habitantes se recusaram a obedecer, é porque o medo foi tão grande, o temor foi tão grande do que eles tinham ouvido falar do povo de Deus, que todos eles teve acesso ao que a Raabe teve. Só que eu vejo que ela foi a única que se posicionou. Pois ela acolheu em paz os espias. Essa mulher, ela só queria ser salva. E ela está no quadro da genealogia de Cristo e dos heróis da fé. Ela foi a mulher que lá em Mateus 1, 5, Salmão gerou Boaz, cuja a mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ó, outra mulher que se posicionou. Outra mulher que ouviu a voz de Deus e mudou o ciclo de uma geração. Duas mulheres estrangeiras geraram aquele que gerou Davi. E quem foi Davi? Davi foi o homem que foi considerado segundo o coração de Deus. Agora eu penso, se aquela mulher não se posiciona, será que teríamos Davi? Será que teríamos Salomão? Será que teríamos esses grandes homens que nos traz como experiência vivermos uma vida plena em Cristo e sabemos que é possível viver essa vida? De desafios, de processos, porque cada um vive o seu processo. E o processo ele é válido, o processo ele vai chegar. E é natural viver o processo. E isso não difere, porque a soberania de Deus ela continua sendo exposta, a soberania de Deus ela continua sendo acessível ali. Basta nós nos posicionarmos. Existe um homem na Bíblia que falou bem assim, que ele aprendeu a viver sobre todas e qualquer situações e circunstâncias. Ele aprendeu a viver na escassez, aprendeu a viver na bonança. Ele falava com pobres e mendigos da mesma forma com que ele falava com juízes e doutores. Ele era letrado e quando ele ia falar com as pessoas da rua, ele falava como se fosse uma pessoa comum no meio deles. Não usava do seu conhecimento, mas usava da linguagem que era estabelecida. Talvez o seu medo de você apresentar Cristo através da sua vida é da sua forma de linguagem, é da forma com que você se veste, é a forma com que você se posiciona. E, irmãos, não existe uma regra estabelecida. Existe um posicionamento a qual nós temos que ter em ouvir a voz de Deus e nos posicionarmos da maneira em que Ele quer. E Deus aqui não quer que ninguém fale igual o pastor. Imagine se tivesse 50 pessoas aqui falando igual o pastor fala. Não, irmãos. Deus ele conta com cada um de nós, da forma com que fala, da sua linguagem, da forma com que você interpreta, da forma com que você gesticula, da forma com que você se veste, porque nós somos seres únicos. E por sermos seres únicos, nós somos indispensáveis para Deus. E o principal é que Deus podia fazer tudo sozinho. Deus não precisa do homem para fazer. Mas o que é maravilhoso é que Ele nos dá a oportunidade de participar de tudo que Ele faz. Por isso eu quero trazer para os irmãos uma reflexão. Que vocês não
Não deixe com que o medo, não deixe com que as adversidades, os problemas, as preocupações te roubem da presença, te roubem de se posicionar com Ele, porque eu já vivi neste lugar e é muito ruim. É muito ruim. Por isso eu quero trazer para os irmãos. Assim como Deus ministrou no meu coração, precisamos nos posicionar. Não podemos ficar indiferente com as coisas que estão acontecendo, não podemos ficar indiferente com o mundo do jeito que está, com a região de Cariacica do jeito que está, e dormirmos como se nada tivesse acontecendo, e virmos para a igreja, sentarmos no banco e sairmos e levantarmos como se nada tivesse acontecendo. É maravilhoso tudo que nós vivemos aqui, é maravilhosa a casa que Deus nos deu, e foi de forma sobrenatural. Mas Deus não quer só isso para nós. Deus quer um povo que se posicione, para que assim a igreja consiga ser relevante nessa sociedade, para que assim as ruas consigam ver Cristo através de nós, porque só se posicionando como homens e mulheres de Deus, como adolescentes de Deus, como crianças, nós conseguimos alcançar a nossa casa, da nossa casa os nossos vizinhos, dos nossos vizinhos o nosso bairro, do nosso bairro a região, e assim, sabe-se lá, talvez Deus faça igual Gales, traga uma transformação para toda a nação. Eu creio que para uma igreja que se posiciona no centro da vontade de Deus, ela vive o sobrenatural, independente de qualquer circunstância, independente do vento que sopra. Existe um som, que é o som de muitas águas, e que nós temos que estar focado neste som.